Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Nós vamos para mais uma grande aula, uma espetacular aula que a gente vai tratar de um assunto muito interessante, um assunto muito gostoso, chamado registro de preços. Precisamente é o sistema de registro de preços, né? O sistema de registro de preços consagrado aqui pelo decreto 7.892 de 2013, né? É claro que este aqui é um assunto vinculado ao direito administrativo. Por quê, professor? Porque entra lá na parte da licitação, da Lei 8.866. Ou seja, este decreto vem regulamentar um assunto específico e importante da Lei 8.666. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Vamos aí já estudar esse decreto, né? Então o trabalho do decreto, ele diz, ó, regulamenta o sistema de registro de preços. Ou seja, né? Olha só, então ele vai tratar qual que é o objeto da aula, o sistema de registro de preços previsto no artigo 15 da Lei 8.666 de 2013. Bacana, tá aí, né? Professor, essa lei é a lei de quê? Essa aqui é a lei de licitação, né? É a lei de licitação. Então eu vou explicar um pouquinho. Agora, o meu objetivo é dar uma geral para vocês, uma introdução sobre o sistema de registro de preço, para você ter a ideia, para você ter a noção, para você entender, né? E digo para vocês o seguinte, essa videoaula é uma videoaula completa. Essa videoaula nós iremos bater todos os artigos do decreto 7.892 de 2013. E além disso, dada a importância do assunto, né, o professor vai fazer aí muitas ajudas memórias. Eu vou fazer uma aula ampliativa para no sentido de recordarmos aí alguns assuntos importantes constantes na Lei 8.666. Bacana? Então vem comigo, né? Antes de a gente entrar, né? Antes da gente entrar aí no decreto, quero dar um panorama para vocês entenderem o porquê que o legislador criou esse mecanismo, essa ferramenta do sistema de registro de preço, famoso ORP. Eu digo para vocês que o ORP é muito importante. Eu digo isso porque eu sou ex-gestor governamental do estado do Mato Grosso, atuei no setor de licitação aí por algum tempo, fui inclusive ordenador de despesa para nunca mais ser, e eu digo para vocês que é um instrumento muito importante para a operacionalização, para a eficiência e eficácia da administração pública brasileira, não só de um órgão específico, né? Nesse sentido, eu quero explicar para vocês, né? Então nós temos aqui, né? Nós temos aqui a licitação, tá? A licitação, né? Tá. Então a licitação, ela ocorre aí, claro, a licitação aí normatizada pela 8.666, né? A licitação, ela tem por objeto selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, né? Para quê? Vou colocar aqui uma palavrinha, né? Para a aquisição, né? Aquisição de bens e serviços, obras e assim por diante, né? Após a aquisição, né? Nós temos aqui, nasce mais um instrumento do direito administrativo, que é o contrato administrativo. O contrato administrativo decorrente do processo licitatório, né? Então isso aqui é o procedimento normal, bacana, tá aqui, né? E agora, professor, nós temos um outro tipo de licitação, que é exatamente a licitação do objeto da nossa aula, né? Então nós temos aqui uma licitação, atenção, olha aí, né? Uma licitação. Essa licitação também vai seguir as regras da 866, né? Só que essa licitação agora, tá? Ela tem a intenção não de realizar a aquisição, não realizar a contratação de um objeto específico previamente definido. Ela quer fazer uma licitação para apenas registrar os preços, né? Registrar os preços, né? Registro de preço. Vamos colocar, né? Licitação de registro de preços, né? Um RP, tá? Aí. De preços, né? Registro de preços. Bacana. De vários itens, né? Aí para vocês, bacana, né? Só complementando para vocês, a modalidade prevista, né? A modalidade prevista para a realização desse tipo de licitação é apenas duas, né? Ou você faz através de concorrência pública, né? Ou você faz através de pregão.
Calma, meus alunos, você vai entender. Vem com calma, paciência nessa hora. Essas duas informações aqui caem muito em prova de concurso. Bacana. Diferentemente do processo licitatório normal, né, ou a licitação para o registro de preços, né, ela vai produzir um documento, né? Olha só, um documento chamado o quê? De ata de registro de preço. Ah, professor. Professor, mas por que fez isso, né? Pode ser, esse tipo de procedimento, ele pode acontecer por vários tipos. Entre eles, vem comigo aqui, olha só, né? Vou colocar aqui caixa de papel A4, né? Vou colocar aqui, ó, caixa, né, de papel. Opa, professor, de papel, atenção, olha só, A4, tá aí. Então você tem o órgão 1, né? Esse órgão 1 aqui, ele quer 100 caixas. Você tem o órgão 2 que quer também 100 caixas. Você tem o órgão 3 que tem 50 caixas, quer 50. O órgão 4 também 50 caixas. O órgão 5 ele quer 100 caixas e um órgão guloso aqui maior, ele quer 200 caixas, né? O que acontece, né? Professor, esse órgão 1, ele pode realizar a sua licitação normal? Pode realizar a sua licitação normal, né? Então, olha só, se não tivesse esse mecanismo do registro de preços, o que ia acontecer, né? Nós teremos aqui, ó, uma licitação, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6, né? E aí, professor? E aí, nós temos um cara que a gente vai estudar aqui, o artigo 2º, o artigo 2º, inciso 1º, né? Um cara aqui chamado, atenção, de órgão gerenciador, olha aí, órgão gerenciador, o órgão gerenciador. Este órgão gerenciador, claro, nós iremos detalhar a função do órgão gerenciador, ele faz o quê? Uma licitação para registrar preços, fazer uma ata de registro de preços. Então ele faz uma ata com, ó, 100, 200, 300, 500, né? Olha aí, ó, 500, um lote para 500 caixas, né? E aí, professor? E aí, né? Os órgãos aqui, o que eles vão fazer? No decorrer da validade da ata, eu já vou notar aqui, ó, que a validade da ata, né? 1 ano, 12 meses, né? Tá aí para vocês, ó. Na validade da ata, ele vai o quê, ó? Ele vai o quê? Fazendo a adesão, vai contratando, vai utilizando o saldo da ata, né? Claro que o órgão gestor, tá. Professor, qual que é o nome desses órgãos aqui? Esses órgãos aqui pertencem à mesma estrutura administrativa. Esse cara aqui, ele é chamado de órgão participante. Ou seja, né? O órgão gerenciador, para realizar essa licitação de registro de preço, num caso, caixa de papel A4, que é um produto frequente, de grande quantidade aí, de uso comum de muitos órgãos, o que ele fez? Ele levantou uma intenção de consumo dos demais órgãos e fez a ata, né? Ou seja, muito mais prático, muito mais ágil, né? Ok, então nós vimos aqui a figura do órgão gerenciador, a figura do órgão participante, né? E agora, professor? Agora, vamos supor a seguinte situação. Todo mundo sabe que eu sou cuiabano com muito orgulho, né? Lá, a nossa Prefeitura Municipal de Cuiabá, tá? Do município de Cuiabá, perdão, a Prefeitura do município de Cuiabá, ele deseja aderir a essa ata, né? Ata de registro de preço, que é de um outro poder, de outro órgão, né? É possível, professor? É possível, né? O que acontece? A lei, a legislação permite que ele faça uma adesão. Essa adesão é popularmente conhecida como adesão carona. Carona, né? Desde que tenha saldo suficiente, né? E a gente vai falar do saldo suficiente, da quantidade aqui, né? Professor, qual que é o nome desse órgão aqui? Este órgão aqui, para a legislação, ele é chamado órgão não participante. Então, se cair na sua prova, o órgão não participante, né? Ele significa que é o órgão carona, que está pegando carona numa ata de registro de preço que foi feito por uma outra entidade, né? Então está aqui para vocês. Então, um grande instrumento, olha só, né?
Então, normal seria isso. Se não tivesse isso, nós teríamos 6, 7 licitações aqui, especificamente. Outra coisa importante, por que o registro de preços, né? O poder de barganha, o poder de compra aqui, ela é muito maior pela quantidade. Olha só, ele fez uma licitação para registrar preços, né? Essa licitação vai seguir todos os trâmites normais da Lei 8.666, edital, publicação, julgamento e assim por diante, né? Homologação, né? Só que é o seguinte, o objeto aqui, 500, né? Para a contratação futura, né? Futura para que os órgãos, aí, de acordo com a sua necessidade, efetuem aí a contratação do saldo da ata de preço. Então, aumenta bastante. Então, nós temos várias vantagens desse instrumento aqui. Eu digo para vocês que nos últimos 10, 15 anos aí, a administração pública brasileira se aperfeiçoou bastante na ata de registro de preço. Em vez de você fazer todo um procedimento licitatório, a licitação é um processo lento, é um processo demorado, um processo caro, complexo, dependendo do conteúdo da região aí, há uma disputa muito grande, judicial, em relação à licitação e trava tudo, né? Então, às vezes, tem um órgão lá que já tem lá uma ata aí em aberta, tem a previsibilidade da adesão, da carona, o cara vai lá e aproveita esse instrumento. Bacana? Então, isso aqui é a ideia geral, tá? Essa aqui é a ideia geral para vocês, né? E agora, tá, a gente com base nessa ideia geral, nesse conceito, né, muito importante, e se eu fosse o examinador e tivesse no edital, você pode ter certeza, principalmente para quem vai trabalhar em órgãos administrativos, né, eu iria cobrar várias questões desse instrumento da ata, do sistema de registro de preços, né? Ok, então vem comigo. Então o decreto vai regulamentar. Professor, o decreto é federal, sim. E no âmbito estadual, professor, os estados e os municípios não fogem muito dessa regulamentação, pode ter certeza. Bacana? Então regulamenta o sistema de registro de preços previsto no artigo 15, né? E aí, professor, vamos lá para o decreto, né? Vamos lá. A presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, né? Professor, o que trata o artigo 84 da Constituição brasileira? Da Constituição, das atribuições do presidente da República. Caput, inciso 4. O que diz o inciso 4? A Constituição, né, dá atribuições ao presidente para a regulamentação das leis, para fazer acontecer. Bacana, né? E, tendo em vista o disposto do artigo 15, olha aí, da Lei 866, de 21 de junho de 93, e o artigo 11 da Lei 10.520, né? Professor, Lei 866. Lei 866 é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né? Lei 10.520 é a Lei do Pregão, né? Inclusive, né, pode ter certeza, a aula de professor Luiz Antônio também, da Lei 866 e também da 10.520. Bacana, decreta, né? Antes da gente entrar nos artigos do decreto, né, lembre-se que todo decreto, ele tem que estar o quê? Amparado, vem regulamentar uma legislação. Então, este decreto ele tem um trabalho de regulamentação do artigo 15 e do artigo 11. Ou seja, né, nós temos agora que lá no artigo 15, né, o que traz o artigo 15 e o artigo 11 da 10.520 que vai ser regulamentado. Bacana? Então, vem comigo. Só o fato, né, de você fazer essa análise da legislação, cara, já se acerta várias questões de prova, né? Vem comigo. Então, o artigo 15º, perdão, ele trata o quê? Ele trata das compras, né? Ó, as compras, sempre que possível, deverão, né? E aí, professor, vai trazer 5 requisitos das compras, né? Então, vem comigo, 5 requisitos, né? Então, o segundo requisito, ele fala, olha só, ser processadas através do sistema de registro de preços. Olha aí, ser processada. Professor, como que vai ser processada? Através do decreto 7.892. Vamos fazer uma leitura aqui dos 5 itens rapidamente, porque tem tudo a ver com a nossa matéria, né? Então, as compras deverão, sempre que é possível, primeiro, atender o princípio da padronização, né? Lá na aula da licitação, a gente aprofunda mais isso, né? Ou seja, a administração pública tem que ter um padrão de aquisição, né? Não pode estar adquirindo aí coisas com padrões diferentes, né? O que importa, compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas quando for o caso,
as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Bacana, né? Não é objeto falar da padronização, né? Ok. 3. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes do setor privado. Né? Então, o legislador ele quis equiparar aí o setor de compras com o setor privado. Justo, com certeza, né? Olha só, vem comigo. Serem subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando a economicidade, né? E, finalmente, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, né? Bacana, tá aí, professor, né? Então, já no artigo 15 da 866, inciso 2, ele fala, sempre que possível. Então, está dando já um comando para que os órgãos, né, procedam sempre ao sistema de ata de registro de preços, né? E aí, professor, tem mais? Com certeza, vem comigo, né? Vamos lá. O que é importante? Parágrafo 1º. Olha só. O registro de preços, né, o registro de preços, objeto da nossa aula, será precedido por ampla pesquisa de mercado. Então, é o seguinte, né? O que acontece? O órgão gerenciador responsável pela licitação de registro de preços, ele será obrigado a fazer o quê? Uma ampla pesquisa de mercado. E esse dispositivo, daqui um pouco, daqui a alguns minutos aí, a gente vai estudar o decreto artigo por artigo e a gente vai conseguir identificar o cumprimento disso. Ele vai detalhar como é que vai ser feita essa ampla pesquisa de mercado, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, olha só. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial, né? Ou seja, a cada 3 meses, os preços registrados, né, os preços serão publicados. Para quê? Para ter uma padronização e uma uniformidade dos preços praticados na administração pública, né? Parágrafo 3º, vem comigo, olha só, especificamente do registro de preço. Ó. O sistema de registro de preço será regulamentado por decreto. Opa! Por decreto. E aí, professor, agora entrou, nasceu quem? A nossa aula. Decreto 7.892 de 2013. Então, a gente está estudando exatamente isso. Atendidas as peculiaridades regionais, locais, né, observadas as seguintes condições. Ou seja, a legislação, a lei, ela vai trazer o quê? Parâmetros para a edição do decreto. Quais são esses parâmetros? Primeiro, vem comigo, seleção feita mediante concorrência. Professor, e aí? Questão de prova de concurso. Concorrência é o quê? É uma modalidade. É uma modalidade de licitação. Então, vamos cá. Questão de prova, gente. Questão de prova. Olha só, já vou adiantar, né? Então, a lei 8.666 de 93, né? Para o registro de preço, né? Deve ser realizada a modalidade concorrência. E aí, professor, eu tenho que ampliar o conceito. A lei 10.520 de 2002, tá? Ele diz que o registro de preço, né, poderá ser realizado pelo pregão. Então, questão de concurso. Se no comando da questão ele vai pela lei 866, você vai colocar modalidade concorrência. Se no comando da questão ele vai pela 10.520, você vai marcar pregão. E agora, né, se ele vai pelo decreto 7.892 de 2013, tá? No decreto, expressamente, nós veremos isso nessa aula, né? Ele diz que ele pode ser por concorrência, ou pregão. Professor, ele foi omisso. No comando da questão não tem a 866, não tem a 10.520 e não tem a 7.892. E aí, professor, você vai pela concorrência ou pregão. Está aí, questão de concurso, né? Olha aí, questão de concurso. Então, a modalidade, segundo a 866, o registro de preço será pela concorrência, né? O que acontece? A concorrência é uma modalidade aí
que nós temos aí com maior complexidade para execução, né? Sabiamente, o legislador da 10.520, ele trouxe a modalidade pregão. A partir do momento do pregão, o pregão aí, o que aconteceu? Ele popularizou aí a utilização do registro de preços, né? Inciso 2, né? Estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados, né? Então, estipulação prévia do sistema de controle. Tem que ter todo um sistema do órgão gerenciador, né? Vem comigo. Validade do registro não superior a 1 ano. Então, tá aí para vocês, ó. Validade do registro não superior a 1 ano, né? Como assim, professor? A gente sabe, né, que desse registro, atenção, vai surgir um documento chamado ata, né? A partir do momento da homologação dessa ata, ela vai ter a validade, de 1 ano, até 1 ano, né? Até 1 ano. Né? E aí, professor, eu vou explicar para vocês, né? Dificilmente nós teremos uma licitação da modalidade concorrência para registro de preço, né? Porque, professor, é muito demorado, gente, uma licitação, muito demorado uma concorrência, né? Ou seja, o processo fica muito lento. Então, 99%, vou chamar assim, dos procedimentos de registro de preço são de quê? São realizados através do pregão. Outra informação que cai em prova de concurso. Então, não superior a 1 ano. É claro que a gente vai detalhar especificamente essa ata não superior a 1 ano, né? Vem comigo, né? Apagar aqui parágrafo 4º, vem comigo, né? Isso também cai demais em concurso público, né? Ó, a existência de preços registrados, né? O que significa isso, professor? Então nós temos aqui, nós temos aqui uma ata, tá? Então essa ata tem preços registrados. Aí nós temos aqui, primeiro órgão, segundo órgão, terceiro órgão, quarto órgão e o quinto órgão, né? Claro, essa ata aqui está lá sob gestão de quem? Do órgão gerenciador. Olha aí, professor, órgão gerenciador. Órgão gestor. E nós temos aqui os caras que essa licitação foi feita, né, para atender as demandas dos órgãos. Olha comigo, isso cai em concurso, né? Então esse cara aqui é o órgão participante. Tá? O órgão gerenciador, né? O órgão gerenciador fez a licitação para o... O que ele fala? A existência de preço registrado. Está aqui, né? Não obriga a administração a firmar as contratações que delas poderão advir. Ou seja, o órgão 1, 2, 3, 4, eles não são obrigados a aderirem a essa ata, a contratarem com essa ata, né? Que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, né? Então vamos pegar o seguinte, esse 1 aqui, ele não quer aderir a essa ata, né? E aí, professor, outros meios, então ele vai ter que fazer o quê? Uma nova licitação. Aí, uma nova licitação. Isso que diz aqui a legislação, né? Sendo assegurado ao beneficiário do registro, vamos supor que essa ata está registrada aí no nome da empresa LAC, essa empresa LAC, ela pode participar dessa nova participação. Vem comigo, respeitada a legislação relativa às licitações, está aqui nova licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro, a empresa LAC que está fornecendo papel, né? Preferência em igualdade de condições, beneficiário do registro, preferência em igualdade de condições, né? Ou seja, se a LAC participar da licitação e empatar, né, ele vai ter preferência aí, tá? Igualdade de condições, que significa dizer que ele vai participar de igualdade com todos os demais participantes, princípio da isonomia, na licitação aqui do órgão 1. Olha que coisa importante, isso aqui cai em concurso, né? Então não obriga os órgãos aí participantes a aderirem à ata de registro de preço, né? Eles podem fazer uma nova licitação aí específica para atender as suas demandas, as suas necessidades. Aí, só lembrando, nova licitação, igualdade. Professor, e o beneficiário da ata, o cara que venceu lá, né? Ele pode participar? Claro, inclusive deve participar, né? Em igualdade de condições, ele vai ter uma preferência no caso do empate, ele vai poder aí acontecer. Bacana? Bingo, pago o parágrafo 4º. Parágrafo 5º, né?
O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Então, nós temos aí todos os órgãos da administração pública, federal, estadual, municipal, todos os poderes, têm um sistema aí que gerencia essas informações, né? Vem comigo aqui, último dispositivo da Lei 866, é muito importante fazer isso, né? Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante no quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, né? Então aí, ampla divulgação dos preços aí, ele quer a ação da contabilidade aqui do Estado. Bacana? Então tá aqui, professor. Então isso aqui é a Lei 866 que traz sobre registro de preço, né? E aí, professor, tem mais? Tem mais. E agora? Agora a gente vai lá no artigo 11, que a presidenta lá, lembra que a gente falou da presidenta? Artigo 15 da 866 e o artigo 11 da 10.520. O que diz isso, professor? Qual que é o trabalho aqui desse artigo aqui? É muito simples, é só autorizar o poder público a realizar registro de preços na modalidade pregão. Aí, modalidade pregão. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito, tá? Olha aí, no âmbito da União, dos Estados, DF e dos municípios, ou seja, de toda a administração pública brasileira, quando efetuados pelo sistema de registro de preços, previsto no artigo 15 da Lei 866, tá? Só para você ter uma ideia, né? O artigo inciso, na verdade, é o inciso 2 do artigo 15 da Lei 866, poderão adotar a modalidade de pregão conforme regulamento específico, né? Professor, e aí, né? Com a criação desse artigo, com a adoção desse artigo aí no mundo jurídico, né? Digo para vocês que a partir de 2002, né? Aí então primeiro essa lei trouxe o quê? A modalidade pregão, né? É muito mais ágil, transparente e melhora bastante as relações de contrato da administração pública. Aí ele trouxe aqui a possibilidade do pregão. Aí que aconteceu? Explodiu aí a adoção do sistema de registro de preço. Eu falo isso porque eu convivi tudo isso aí na prática quando eu era gestor, né? Bacana, pronto. E agora? Agora a gente vai entrar na lei. Como disse no começo, como disse no início da aula, essa aula ela é completa, né? Eu não vou falar que tem tudo, porque quando o assunto é licitação é muito complexo, tem muitos detalhes aí, mas eu prometo para vocês que eu vou trazer o máximo de detalhes e conhecimento nessa aula. Papo reto, cara, pode acreditar, você vai ficar super competitivo. Toda e qualquer questão de concurso sobre registro de preços, qualquer banca, em qualquer época, você vai acertar, pode ter certeza. Artigo 1º. Qual que é o trabalho do artigo 1º? Ele vai trazer o objeto, quem que vai ser obrigado a cumprir esse decreto, né? Então, esse aqui é um decreto do quê? Do presidente da República, do governo. Então, inicialmente, é o quê? A própria administração pública federal, né? Vem comigo. As contratações de serviços e aquisição de bens, tá? Contratação de serviços e aquisição de bens, quando efetuados pelo sistema de registro de preço, né? Registro de preço, no âmbito da administração pública federal. Então, aí, primeira coisa, ó, âmbito da administração pública federal. Pergunta que não quer calar, né? Foco da aula ampliativo, né? Vamos lá. Primeira pergunta que não quer calar. O Poder Executivo Federal da União está obrigado a obedecer esse decreto? Claro, está aí. Pergunta, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles estão obrigados a obedecer o ditame desse decreto? Claro que estão, né? Eles estão, ó, porque a administração pública federal, ela é composta por quem? Ela é composta pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Então, todos os entes federados, aliás, toda a administração pública federal. Aí ele vem, direta, né? Aí direta, aí você põe aqui Poder Executivo, administração direta, né? Poder Legislativo, Poder Judiciário. No Executivo, você tem a administração direta e indireta. Indireta ele vem para cá, ó, autárquica, né? Fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União observarão o disposto nesse decreto. Então, todos da administração pública federal, eles estão obrigados a obedecer esses ditames. Então, o artigo 1º, o trabalho do artigo 1º desse decreto é exatamente isso, definir quem está obrigado a obedecer o decreto 7.800, o decreto aí 7.000
7.892. Bacana? Bacana. E agora? Vamos lá, professor. Artigo 2º, né? O artigo 2º eu já expliquei para vocês assim em linhas gerais. Ele traz o quê? Todos os principais conceitos que você deve saber para você entender esse sistema. Então, sistema de registro de preços. Esse decreto ele é completinho, feito por capítulos. Eu gosto quando tem uma lei assim, toda organizada por capítulos, porque dá para a gente fechar os assuntos, né? Vem comigo. Para efeitos deste decreto, são adotadas as seguintes definições. Primeiro, tá? Primeiro, cara, sistema de registro de preços. É um sistema, algo interligado, é algo grande, né? Conjunto de procedimentos para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras, né? Aí, 2 elementos importantes, né? Então, a licitação ela pode ser relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, né? Então, um foco muito amplo, né? Outra coisa muito importante, diferentemente lá do primeiro tipo de licitação, para contratações futuras, né? Para contratações futuras, né? Então tá aí para vocês, né? Vamos lá. O que vem a ser a ata, né? A ata vai ser o quê? Vai ser o documento. Tá? Então você faz a licitação para registro de preços. Depois você vai registrar esses preços na onde? Qual que é o nome do documento? É a ata. Ata de registro de preços, né? Documento vinculativo, obrigacional. Tá? Vinculativo o quê? A licitação. Ela é obrigatória, né? Com características de compromisso para futura contratação. Então, toda e qualquer licitação de registro de preço, atenção, sem exceção, é para quê? Para futuras contratações, né? Em que se registram preços, olha, registram os preços, os valores, né? Fornecedores, né? Órgãos participantes e condições a serem praticadas conforme as disposições contidas no instrumento convocatório. Professor, qual que é o nome do instrumento convocatório? Edital. Então, nós temos uma licitação que completa, né? Onde nós vamos ter o quê? Vamos ter condições, né? Vamos ter disposições, tudo no edital, e propostas apresentadas. Então, os fornecedores apresentam as propostas que ele pode participar, que ele pode atingir, e aí você, depois, no final, você faz a homologação da ata de registro de preço. Bacana? Então, esse aqui é a ata de registro de preço, o conceito oficial. E agora, professor, agora a gente vai para o órgão gerenciador. Órgão gerenciador. Órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrentes. Então, tem um órgão gestor, né? Então, é o seguinte, né? A União, a Administração Pública Federal é muito grande, né? Muito grande, muitos órgãos, né? Mas aí vamos lá para o nível municipal, para o nível estadual, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do estado do Mato Grosso, que eu tenho aí, eu pude conviver tete a tete aí, essa situação na antiga Secretaria de Administração, agora a Secretaria de Gestão do Estado, né? Então, o que acontece lá? Lá, por um decreto governamental, ele o que nomeou a Secretaria de Administração, né, SAD, né, antiga, né, a Secretaria de Administração, o quê? Para ser o órgão gerenciador, né? Tá certo? Então tá ali, porque ali dá conta para fazer as licitações, o órgão gerenciador de quê? De todo o sistema de registro de preços, né? Município, normalmente o município tem um órgão, somente um órgão também gerenciador, não justifica ter mais de um órgão. Agora, no governo federal, órgão ou entidade, então aqui ele não colocou, vai ser secretaria tal, vai ser ministério tal, órgão ou entidade, né? Da administração pública federal, responsável pela condução de conjunto de procedimentos para o registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preço dele decorrente. Então, o órgão gerenciador que realiza a licitação, o órgão gerenciador que homologa a ata, o órgão gerenciador que controla aí, a adesão, enfim, toda a ata do registro de preço. Então, o órgão gerenciador. Bacana? Fechou? Então, isso aqui é o órgão gerenciador. Se você tem um órgão gerenciador, esse órgão gerenciador ele é centralizador. Este órgão gerenciador ele só existe por quê? Porque ele está centralizando e gerenciando o quê? Os preços dos órgãos participantes, né? Então você está aqui, vamos colocar aqui, órgão, atenção aqui, gerenciador.
Tá? Vamos chamar esse cara aqui, ó, de Ministério da Economia. Tá? Tá aqui. Aí você tem aqui, né, um exemplo, né? Tá, um exemplo lá, ó. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Mapa, do Meio Ambiente e Pecuária e outros, né? Tá aqui. Certo? Olha só. Esses caras aqui, ó, esses caras abaixo aqui, ó, é o órgão participante do sistema, né? Órgão ou entidade da administração pública que participa então ele participa dos procedimentos iniciais. Professor, iniciais. Por que eles falam? Por que ele falou inicial? Esse cara precisa de 100 caixas. Esse cara precisa de 150 caixas. Esse cara precisa de 20 caixas, né? Ou seja, o órgão gerenciador, ele vai solicitar a informação inicial do que precisa dos produtos para o quê? Para poder elaborar a licitação aqui. Ó, iniciais, ó. Então, o órgão participante, ele participa, né, do início. Tá aqui. Né, que aí ele vai fazer aqui, nesse exemplo simplório aqui, ó, 250, uma licitação para 270 unidades, por exemplo, né? Ok. E integra a ata de registro de preço. No final da licitação, surge o quê? A ata, né? Então ele vai integrar a ata, né? Então ele vai integrar a ata, né? Então a ata, vai integrar a ata aqui, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, Ministério aqui, você tem aqui 100. Ok, né? MEC, olha aí, tá? 150. Ok? Mapa, ó, integra a ata, né? 20. No total, 270. Vamos supor que esse item aqui foi, cada item aí unitário, né? O valor aí de, o valor unitário pô, de R$1.000 aí, entendeu? Não estou falando que a caixa é R$1.000, entendeu? Só para você registrar, você vai ter o valor. Então aí, ele integra a ata. Então isso aqui é o órgão, né? Então essa aqui é a responsabilidade. Está aí para vocês, né? Professor, e o próximo? O próximo é o órgão não participante. É o tal do carona, né? Vamos supor aqui, vamos de novo aqui, ó, Prefeitura Municipal de Cuiabá. Tá? Ele vem o quê? Fazer uma adesão carona, tá? Ele faz uma adesão carona, né? Vamos supor que teve saldo, né? A gente vai ver no futuro que esses valores aqui, eles podem ser até o dobro, ó. Caso seja permitido, a gente vai falar desse número aqui, ó, vezes 2, o dobro, né? Então 240 ele pode vir aqui, a Prefeitura de Cuiabá gulosamente, né? Solicitar adesão a essa ata aqui, ó. Ele vai pedir autorização do órgão gerenciador e para aderir a essa ata. Vamos supor que ela precisa de 200, né? Sim, pode ser, 200, né? Ah, professor, o cara tinha 100, mas não vai usar os 100, vai usar 80, sobrou 20? Pode, então ele pode fazer. Então esse, o vermelho aqui é o órgão participante. Entenderam? Então isso aqui é o órgão, o vermelho é o órgão não participante, é o carona. Órgão ou entidade da administração pública. Então ele pertence a esse poder, a esse ente federativo que participa dos procedimentos iniciais, né, do sistema e integra o ata. A ata vai ser o final da licitação. Pronto, bem explicadinho aí, órgão participante. E agora, professor? Agora nós temos um cara aqui chamado de órgão não participante, né? Esse órgão não participante, popularmente conhecido, ia falar mundialmente, mas é nacionalmente, o quê? É um cara que vai ser o quê? O cara que vai ser o carona, órgão não participante. Órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, ele não participou, ele não foi consultado, esse órgão, né? Se queria ou não queria lá separar, reservar alguns itens, né, para serem licitados, não participa. Ok, então primeira diferença dele, não participa, né? Atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata, né? Faz adesão à ata de registro de preço. Então ele faz o quê? É um órgão carona. Então ele faz adesão, está lá a ata, tem saldo, tem itens lá que não vão ser utilizados, então até pelo princípio aí da economia, da eficiência, né, da economicidade aí, em vez de ele fazer um outro órgão, não tem porquê, né?
Olha só, não tem porquê, isso aí acontece muito isso, gente, acontece muito, né? Vamos supor que é o seguinte, teve uma licitação aí do Ministério da Saúde, né, de medicamentos lá, né, que conseguiu um preço maravilhoso, né? Por que ele conseguiu um preço maravilhoso? Porque ele fez uma compra nacional, por exemplo, uma coisa gigantesca, né? E aí o município aqui de Cuiabá está precisando. Tá? Ele vai fazer uma licitação, é muito demorado. Então, ele lá está tendo saldo suficiente para ele aderir, para ele fazer adesão? Sim. Então, claro, o povo brasileiro, é a federação, é a república aqui. Ele vai lá, solicita lá para o órgão gerenciador, o órgão gestor, autorizou, bingo, ele vai lá e faz a adesão aí. Então, isso aqui é o órgão participante. Então, ó, muito importante isso aqui, cara. Isso aqui, né? Outro conceito, né, um tipo aqui de registro de preço chamado compra nacional. Isso aqui são para coisas monstruosas, muito utilizado aqui no Ministério da Saúde, da Educação, né? Compra ou contratação de bens e serviços em que o órgão gerenciador conduz procedimentos para o registro de preço destinado à execução descentralizada de programa ou projeto federal, né? Tá aí, né? Então vamos colocar um programa aqui, ó. Vamos colocar um programa aqui. O programa aqui. Programa de governo, Saúde da Família. Aí, Saúde da Família, é um programa nacional, né? Bacana. Ok, tá? Então esse programa aqui, ele é responsável do Ministério da Saúde. Então tá aqui. Então o Ministério da Saúde, na condição de órgão gerenciador, ele vai fazer o quê? Uma ata, um RP, um registro de preço para remédio, tá? Para remédio. Então ele vai lá e ele vai licitar. Bacana, né? Mediante prévia indicação da demanda pelos entes federados, beneficiados. Então, ele aqui é nacional, né? Então é o seguinte, ó, ele faz aqui, demanda, né? Demanda. Aqui não está falando que ele vai compor a ata, né? Então ele pega aqui, ó, Mato Grosso, né? São Paulo, né? Rio, né? Ou seja, e a execução não vai ser desse órgão, vai ser de outro órgão, descentralizado. De novo, compra ou contratação de bens e serviços, tá? Em que o órgão gerenciador, no caso o Ministério da Saúde, aqui no exemplo, conduz o procedimento licitatório. Então ele vai fazer uma ata de remédios aqui, ó, uma ata, né? Por exemplo, uma grande ata de remédios. Ok, tá aí. Remédios, né? Destinado à execução descentralizada de programa. Qual que é o programa? Saúde da Família. Quem realiza isso? São os estados, na verdade são os municípios, né? Lá, né? Ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda dos entes federados beneficiados. Então, ele faz uma prévia, ele vai fazer uma compra nacional e vai ter o que? A demanda aí, tá? A demanda. Então, isso aqui é coisas grandes, né? Então, aqui, beneficiados, né? Então, olha só para você ter uma ideia. O órgão gerenciador do órgão participante é diferente. O órgão participante, o órgão participante, ele já fala exatamente qual a quantidade que ele precisa da ata. E quando é publicada, homologada a ata, ele faz parte da ata daqueles itens, né? Aqui não. Aqui é apenas uma indicação da demanda, tá? Por estado. E esse estado, ele não faz parte, tá? Isso que eu quero falar para vocês. Esses entes aqui federativos não fazem parte da mesma estrutura aqui, que é não faz parte. Do outro é tudo da mesma parte, tudo do mesmo poder, tá? Tudo da mesma esfera, tá? Tá aí para vocês, compra nacional. A gente vai voltar nesse assunto com certeza. Isso aqui é só a parte conceitual. Eu sempre prego o seguinte: o aluno consegue entender o assunto, fixar o conteúdo quando ele entende, né? Vamos lá. Órgão participante de compra nacional. Olha aí, né? Órgão participante de compra nacional. Órgão ou entidade da administração pública, tá? Em que, em razão de participação do programa ou projeto federal, é contemplado no registro de preço, independentemente de manifestação formal. Então, já com base, né? Com base aí ao Programa Nacional Saúde da Família, né, o Ministério da Saúde já tem uma noção geral de identificação da já faz lá a ata de registro de preço nacional. Aí o que acontece, né? Os órgãos, os estados aí, no caso aqui, eles fazem adesão à ata aí, tá? Então, o órgão aí participarão do programa, né?
é contemplado no registro de preço, independente de manifestação formal. Então tá aí para vocês, né? Então pago para vocês o artigo 2º, né? O artigo 2º, a parte conceitual. É muito importante você saber o papel de cada órgão desse para o entendimento. Professor, e agora? Agora a gente vai para o artigo 3º. Professor, o que trata o artigo 3º, né? Ele trata o seguinte, olha que palavrinha, hipóteses, né? Ou seja, o sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses, né? Nas seguintes hipóteses. Gente, a adoção desse maravilhoso sistema de registro de preços não é amplo e restrito, não. Não é amplo e restrito, né? Nós temos aí 4 hipóteses aí na qual é permitida a adoção desse tipo de instrumento de gestão, tá? Primeira hipótese, né? Primeira hipótese é chamado compras frequentes, né? Olha aí, quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. Então é o seguinte, nós temos aí diversos órgãos da administração pública, né? É para evitar aí fazer várias licitações aí com o mesmo objeto, porque é um produto frequente, né? Professor, exemplo aí, né? Papel. Papel mesmo A4, né? Pô, burocracia usa demais papel, né? Então esses órgãos aí, então vamos lá. Isso cai em prova? Cai. Isso despenca em prova, né? O artigo 3º é de suma importância. O cara tem tudo para cobrar isso, ó. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, né? Em vez de ficar fazendo aí várias, né? Vamos supor, né? Fazendo várias contratações aí, né? Várias contratações aí a cada 3 meses, você faz uma ata, né? Então, a cada 3 meses aqui, ó, cada 3 meses aqui, tá? Você precisa aí, por exemplo, aí, ó, você precisa comprar aí, ó 1.000 caixas de papel, né? A cada 3 meses, né? A cada 3 meses, ó. Para cada órgão. Aí você faz o seguinte, você faz lá uma ata, né? Você faz uma ata lá e já registra lá 50.000 caixas de papel e acaba com isso, né? Você vai fazendo só a adesão aí da ata, né? Bacana? 10, né? Segunda hipótese, né? Segunda hipótese, ó, quando, tá? For conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, né? Professor, com previsão de bens de entregas parceladas, né? Ou seja, né? Vamos supor, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da La Concursos. Nós aqui da La Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo. Você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.